Olá, turma! Na aula de português hoje vocês irão ver concordância verbal, ou seja, o verbo ele concorda em número e pessoa de acordo com o agente da ação que está na frase. Vamos ver o vídeo que eu separei para vocês a seguir, que ele vai relembrar um pouquinho sobre os pronomes pessoais do caso reto que vão ajudar vocês nessa atividade. Então vamos lá! Concordância verbal, precisamos relembrar dos pronomes pessoais do caso reto. Também precisamos relembrar o que é número e pessoa. Vamos lá. Vocês já estudaram isso, vamos relembrar. Aqui nós temos uma tabela onde mostra os pronomes, né? Pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Nós temos o número, que é singular ou plural, e temos a pessoa, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que são os pronomes eu, tu, ele ou ela, ou primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que são os pronomes nós, vós, eles ou elas. Eu sugiro que vocês copiem essa tabelinha no caderno, porque de repente vocês vão precisar recorrer a ela para fazer algumas atividades. Vamos a um exemplo. Aqui nós temos uma frase. O garoto era esperto. Primeiro nós precisamos descobrir quem é o sujeito dessa frase. Aí nós fazemos uma perguntinha. Ou seja, quem era esperto? Logo descobrimos que é o garoto. Estamos falando do garoto. O garoto aqui nessa frase é o sujeito. Nós dizemos que ele é o sujeito. O garoto, por ser essa palavrinha, esse termo ser masculino e também estar no singular, é um pronome, né? O pronome, na verdade, ele. Aí, quando a gente olha aquela tabelinha que eu dei anteriormente para vocês, nós percebemos que o pronome ele, né? Ao qual combina com o termo o garoto, concorda com ele, se refere à terceira pessoa do singular. Aí nós vamos para o verbo. O que ficaria certo nessa frase? O garoto era esperto ou o garoto era um esperto? Se o pronome ele, que se refere a garoto, e o sujeito garoto estão no singular, o verbo deve concordar com esse termo o garoto. Aqui nós dizemos que houve uma concordância verbal. Está correta a frase. Se escrevêssemos, por exemplo, o garoto era um esperto, o verbo não estaria concordando com o termo o garoto. Então, a nossa frase estaria errada. Vamos à explicação aqui embaixo. Ó. O verbo era deve concordar em número, né, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa. Neste caso aqui da nossa frase, o verbo era está na terceira pessoa do singular. Então, o verbo era deve concordar em número e pessoa com o termo ou o pronome ao qual se refere. No caso da nossa frase, foi o termo o garoto. Mas esse termo poderia ser substituído pelo pronome ele, que está na terceira pessoa do singular. Dessa forma, nós temos uma frase